Olá, amigos do canal Arquitetura em Série. Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco mais sobre as áreas que envolvem aí a arquitetura e a engenharia. E para nós é sempre uma honra contar aí com a sua audiência. Espero que vocês gostem do bate-papo hoje. Hoje a gente vai falar um pouco e muito sobre automação. Estamos hoje com o nosso amigo aqui, o Lucas. Lucas, seja bem-vindo ao nosso canal. É uma honra te receber aqui. Muito obrigado. Que bom que você veio aqui para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto, que a automação, muitas vezes a gente não vê muitas pessoas falarem esse assunto, mas a gente quer aprofundar um pouco mais e como é que se envolve, né, no caso da área da engenharia, da arquitetura, né, o que as pessoas podem fazer para assim, terem um nível de automação em suas residências a um nível que elas gostem, né? Sim, sim. Muito obrigado, Almir, pelo convite, né? Pela acolhida e a oportunidade de falar desse assunto que é uma paixão para nós, né? Então, quero iniciar agradecendo a vocês aí pelo espaço e pelo convite carinhoso que me fizeram. Tá? Lucas, muito obrigado. O nome da sua empresa é Quick Life, né? Quick Life. Quick Life, exatamente. Automação. O que te levou assim a gostar de automação? Como é que foi teu início lá atrás? Você já era dessa área ou era de uma outra área e migrou para a área de automação? Como é que foi o seu início? Conta aí um pouco pra gente. Computadores sempre foi uma paixão minha, né? Tecnologia, desde pequeno, desde os videogames, né? Entendi. Depois, migrando até, cheguei a estudar um tempo engenharia de computadores, porque sempre me interessei muito por essa parte de tecnologia. Meu pai sempre dizia que tinha certeza que eu ia trabalhar com alguma coisa na área de tecnologia. Entendi. E ele estava certo, porque eu sempre gostei muito. Então, eu estive sempre à frente das informações do tempo, porque eu sempre fui muito curioso, né? Aham. Então, com o surgimento, né, dessas tecnologias fora do país, eu sempre acompanhei isso em tempo real. Então, eu estava à frente do que estava acontecendo aqui e agora para estar no ali e além, né? Entendi. Então, sempre estive observando com os olhos lá na frente e acompanhando esse processo de surgimento das casas inteligentes, né? Que na verdade não são casas inteligentes, da internet das coisas, né? Certo, O famoso IoT, né? Então eu tive esse contato inicial mesmo com as notícias, né? E pesquisando coisas fora do país, né? Vendo os acontecimentos, e esse interesse nasceu no meu coração. E isso tem para lá de 10 anos, né? Que eu acompanho esse movimento. Entendi. Eu lembro que eu era bem mais novo e eu vi uma reportagem na Veja sobre a internet das coisas, né? Era uma coisa muito remota ainda, assim. Falava a possibilidade de você ter eletrodomésticos em casa conectados à internet, né? Então aí, o robô de limpeza era uma coisa tipo assim utópica ainda. Que é um pouco mais antigo assim na vida. Tinha um desenho chamado Os Jetsons. Os Jetsons, exatamente. E aquilo ali, tudo que a gente via nos Jetsons, hoje já está praticamente, já é uma grande realidade. Pelo menos aquilo que a gente vê dentro de casa, né? Isso, e é uma mente que fez aquele desenho ali, uma mente, cara, fantástica. À frente, né? Porque à frente do tempo. Ele previu coisas que a gente ia viver e que hoje já são realidade, né? Entendi. Na nossa vida. Então, meu interesse por automação surgiu mesmo de um gosto pessoal, de uma paixão pessoal por tecnologia, de estar mesmo descobrindo, né? Então, meu celular, eu uso o recurso dele ao máximo. Eu não me conformo em ter um aparelho na minha mão que tem recursos como o iPhone tem, por exemplo, e eu ficar limitado a mandar mensagem exatamente. E atender ligação. Assistir, porque hoje o que menos o celular faz é ligação, né? Exatamente. Você faz tudo. Isso é o que o celularzinho antigo da gente fazia. Exatamente. Né? Então a gente precisa explorar. Então eu sempre tive essa sede por descobrir
o funcionamento das coisas. Eu era o garoto que abria o rádio e estragava ele, nunca mais funcionava, mas pelo menos eu descobria como é que aquilo funcionava, né? Então, entendi. Esse conceito de automação, ele vem de onde? Vem assim de um... obviamente a maioria das coisas nasceram em outros países, não muito no Brasil, né? Mas vem da onde esse conceito? A gente segue uma tendência, né, mundial, não só na parte de tecnologia, mas de uma forma geral. Há países muito à frente de nós e a gente vai seguindo, né, esses líderes, digamos assim, que abrem os caminhos, né? Então a gente herda muito da cultura norte-americana, especialmente nesse sentido da tecnologia. E a China, que entrou no, hoje em dia a China está bem à frente, né? Desenvolveu muita coisa, porque produz tudo para o mundo inteiro, né? Exatamente. Então a gente aprende muito, especialmente nessa parte da internet das coisas, a gente pega muito esses conceitos de fora, né? E a ideia é a mesma ideia de um controle remoto. Ah, entendi. A ideia o controle remoto é um tipo de automação que a gente já usa há dezenas de anos, né, de você ligar uma televisão apertando um botão, né, que antigamente você tinha que ir lá e ligar a televisão. Exatamente. Então a ideia da automação é você fazer um controle remoto para a tua casa inteira. Entendi. Então o conceito é automatizar processos que hoje são processos manuais. Sim. Então você liga uma luz tocando no interruptor, você liga uma televisão tocando no controle, né? É a automatização do que já era automação antigamente, né? Exatamente. Então a automação é isso, é tornar processos manuais em processos automatizados. Entendi. E você consegue realmente automatizar tudo na sua casa? Tem alguma coisa que fica de fora? Nós ainda temos algumas limitações estruturais, né? Então a gente não tem ainda como automatizar tudo, porque ainda as empresas nem produziram esses equipamentos todos inteligentes, né, ainda. Mas a gente tem um exemplo lá no nosso espaço, lá no Casa Cor, né? Inclusive da Jéssica Campos, que é uma super arquiteta e parceira nossa aí também, e que ela tem um sofá lá inteligente, né, no espaço dela. Então é um sofá que responde comandos via Alexa. Entendi. Então ele deita, ele abre, ele responde. Te dá algum conselho? Não? Ainda não, né? Mas o divã... mas se você pedir pra Alexa te dar contar uma piada, ela já faz isso. Faz conselho, faz pensamentos filosóficos. Exato, é verdade. Então, já tem um sofá smart, né? A cafeteira, o alimentador de pets inteligente. E isso vai ampliando ao máximo, né? O robô de limpeza, a cortina automatizada. Então, a tendência é que realmente a gente tenha uma casa 100% automatizada no futuro próximo. Mas hoje a gente tem certas limitações, mas nós já conseguimos automatizar toda a iluminação, né? Toda a parte de eletrônicos da casa é possível automatizar. A cafeteira, fazer um café automático de manhã cedo, a sanduicheira, torradeira. Entrada na casa com fechaduras eletrônicas, né? Nós já temos entrada até com reconhecimento facial. Então você chega em casa, aquele porteiro virtual ali reconhece seu rosto e abre a fechadura automaticamente. Entendi. Então a coisa já está bem avançada. Né? Entendi. Aqui no Brasil geralmente se demora mais para chegar esses conceitos, né? Mas o Brasil já está bem servido, né? Está tão rápido, Almir, o processo, né? Está acelerando muito rápido, exatamente porque nós temos acesso a essa revolução que está acontecendo fora do país e temos acesso aos produtos também. Exato. Então a gente pode comprar isso, apesar de a gente não ter essa tecnologia toda aqui no Brasil ainda, apesar de que já temos empresas fabricando itens de automação aqui no país, isso é muito bom. Mas a gente consegue importar esse material, né? Então, ter uma casa. Então, eu estou construindo minha casa agora e lá é um laboratório de automação, né? Então, eu vou ter... Cara, minha caixa d'água ela vai ser smart, os registros e tudo. Então, no caso de um vazamento de água, por exemplo, na minha caixa d'água, o registro vai fechar automaticamente. Isso é interessante. Até para testar essa
essa tecnologia, para oferecer isso dentro do meu portfólio, né? E também porque eu sou entusiasta do Claro, ramo, é, então eu quero exatamente. tudo, meus disjuntores todos automatizados, né? Irrigação toda inteligente. Exato. E é irrigação inteligente mesmo, não é aquele aparelho que vai ligar a água a tal hora e vai desligar. Não, Ele vai ligar se tiver seco. entendi. Então ele sabe a umidade do solo e se tiver molhado, ou seja, se tiver chovendo na hora, ele não liga. Porque do meu ponto de vista, a automação tem que ser smart mesmo. Exato. É. Não é só ligar e desligar um equipamento, né? Então você tem hoje já condições de linkar o clima, a umidade a um processo para gatilhar uma irrigação. Não Isso. apenas ligar automaticamente ali, então está chovendo. Isso acontece muito, eu ouço muito isso de clientes, né? Está chovendo e a irrigação liga, jogando água em cima da água da chuva. Aí realmente não é inteligente, né? Não é inteligente. Então a ideia mesmo é a gente tornar essa casa funcional e inteligente, de fato. Qual que é o sistema que se usa para gerar isso? Existe uma linguagem própria? Existem hoje vários fabricantes, e quando eu estou falando vários, eu estou falando de mais de 200 empresas, né, pelo mundo que produzem artefatos para automação, né, equipamentos para automatizar uma casa, uma empresa, seja o que se queira automatizar. Então, essas empresas, elas trabalham com protocolos, muitas vezes próprios. A Samsung, por exemplo, tem um protocolo próprio de automação, lança seus produtos, ar-condicionado, tudo que já fala aquela linguagem, usa o seu próprio aplicativo, e tem as empresas que fabricam objetos, digamos assim, com código-fonte aberto. Ah, entendi. Então você consegue editar aquilo e usar em diversas plataformas. O Arduino seria, por exemplo, um deles? Arduino seria um deles. Qual um outro? Eu também sou curioso dessa área de... Sim. Eu acho interessante. Fora o Arduino, teria algum outro que... Para mencionar assim, de cabeça eu não saberia te dizer, mas nós temos... Mas o Arduino é um dos mais famosos, né? Muito, e é antigo, né? É mais antigo também. A gente tem um repertório enorme de processos de automação que podem ser feitos com Arduino, e a gente está trazendo exatamente essa ideia. Não é uma ideia de pegar uma linha só de produtos e ficar fechado ali. Ah, não, claro. É de você abrir e pegar tudo. Ter essa liberdade de trabalhar com outras coisas. Um sensor de uma marca, né, junto com um módulo de automação de iluminação de outra marca, já tem um relé seco de outra para automatizar uma cortina, e a gente vai fazendo um mix do que tem de melhor no mundo para trazer para automação, né? E aí a gente tem as empresas que são focadas, a Samsung é uma delas, em criar um ambiente de integração desses fabricantes, e você conseguir colocar tudo ali dentro de uma plataforma e tudo conversar, né? Então nós temos hoje protocolos, por exemplo, como Zigbee, né, que é um protocolo de automação. Então, a empresa A, a empresa B, a empresa C fabrica um produto que fala aquela linguagem, né, que chama Zigbee. O outro é o Z-Wave, que é outra linguagem, né, outro protocolo de comunicação entre dispositivos. Então, tem várias marcas que usam. Então, as empresas hoje do mundo estão se unindo para criar um novo protocolo, chamado Matter. E esse Matter, a proposta dele é exatamente tornar o mais compatível possível os dispositivos de diversas marcas. Vai ser uma revolução na automação. Com certeza. A gente já está preparado para isso e acompanhando passo a passo todos os dispositivos, porque a ideia deles agora é misturar o protocolo Zigbee, que é sem fio, que é semelhante ao Wi-Fi, né? Usa inclusive 2,4 GHz, igual ao Wi-Fi, com Bluetooth. Então você teria uma comunicação offline entre os dispositivos, né? Que interessante. Que é uma sacada fantástica. A pessoa, para trabalhar com automação, ela precisa ter algum curso técnico, alguma coisa mais voltada para essa área especificamente? Nós temos... podemos definir a automação em
modalidades, digamos assim. Nós temos a automação cabeada, que é uma automação que interliga os dispositivos dentro de uma estrutura, de uma residência via cabo. Então, eles têm um quadro centralizado de automação e esses equipamentos todos vão ser interligados a este quadro e vão estar dali. Aquele quadro está conectado à internet e ele vai ser a central que vai disparar os comandos para a casa toda centralizada. E essa é a automação que seria chamada cabeada. E temos a automação wireless, que seria uma automação descentralizada, que você distribui aqueles módulos da automação centralizada para cada equipamento. Então, cada interruptor da casa eu tenho uma pequena central de automação lá dentro. Então, eu tenho um dispositivo. Em cada tomada que eu quero tornar inteligente, eu instalo um pequeno módulo. Então, essa seria a automação chamada não cabeada. Certo? Então, essas seriam as duas. Então, eu falei isso para te explicar. E a primeira automação ela é muito mais complexa. Então, ela é uma automação que exige uma formação muito maior por conta dessa questão de programação dessas centrais que são cabeadas. A própria infraestrutura, né? A pessoa tem que ter um know-how, uma expertise muito grande para trabalhar com esse tipo de estrutura que a gente optou por não trabalhar com ela. Entendi. A nossa empresa ela optou por trabalhar com o que nós acreditamos ser o futuro da automação, que é a tendência de menos cabo, menos com certeza, infraestrutura, claro. né, utilizando das tecnologias que já estão disponíveis e que tendem a melhorar, né, de tempos em tempos, a cada dia mais. Então a gente está usando, né, e usando essa tecnologia de uma automação que faz uso de redes sem fio. Entendi. O cabo, aliás, por exemplo, tudo que você utiliza sem o cabo, ele te dá muito mais liberdade, né? Muito por exemplo, liberdade, às vezes você tem um fone de ouvido como esse aqui que a gente está usando, ele sem o cabo, você vai para onde você quiser, você escuta, você sabe. Muitas vezes minha esposa me põe para lavar vasilha, eu tenho que estar usando o fone de ouvido, tem que estar movimentando. Coloca o fone sem fio, e né? fica ali escutando meu som, meu vídeo, entendeu? Então, assim, isso eu acho interessante. Eu acho que essa opção sua de trabalhar para esse braço talvez seja realmente a melhor forma. Melhor escolha, né, no caso. É uma disrupção, né? Na verdade, nós estamos encarando um momento de transição no mercado. E esses momentos nunca são suaves, né? Quando você está rompendo um paradigma, né, de que as pessoas estão acostumadas com o modelo, porque até aqui as pessoas acreditam numa automação que é lá o fio conectado, né, cabo a cabo no sistema. Quando você vem com uma proposta nova, a tendência é o mercado ficar reticente com relação a isso. E isso aconteceu com tudo. Claro, né? claro. Nós, há poucos anos atrás, tínhamos um telefone fixo em casa. Sem dúvida. Cabeado. Aí veio o telefone sem fio. A gente tem falado muito, inclusive interessante, sobre novas tecnologias construtivas, né? E é exatamente o que você está falando. Tudo isso leva um tempo para que a maioria das pessoas aceitem aquilo como algo que seja muito bom. Sim. No seu caso, né, no seu nicho, no seu ramo de automação, o que você falou para o cliente, assim, se ele é mais caro, mais barato, e com o tempo você está percebendo que ele está ficando mais acessível? Esse é o grande diferencial da automação wireless, que seria não cabeada, né? Porque por conta da infraestrutura, você tem um custo e prazo muito menores. Certo. Porque você imagina uma casa, um projeto de alto padrão que tem aí mais de 100 circuitos de iluminação. Ou seja, uma casa que vai ter mais de 100 teclas de interruptores. Então você vai ter que ter 100 cabos que vão sair daquele interruptor até o quadro. Entendi, não tem como você automatizar cabeado se você não puxar um cabo de cada interruptor. Né? Na melhor das hipóteses, vai ser um cabo de rede que vai puxar ali vários cabos, mas é muito cabo e o processo de tubulação, infraestrutura,
que vai ter que ser feito, a intervenção na obra, o momento, as limitações, porque uma obra tem que estar em construção para você fazer esse nível de estrutura. Entendi. Então, isso onera o processo. Quando você tem uma automação não cabeada, você já tirou uma grande parte de custo que seria de cabos, Entendi. conduítes, a mão de obra para executar essa instalação, que obviamente não é barata, né? É uma pessoa que é capacitada para ligar ali 300 fios numa estrutura, ele vai cobrar verdade. caro para fazer isso. Sem dúvida. Obviamente. Então, a Além automação, do material em si, né? O Que material, fica. Exatamente, claro. que não é barato, né? que não é barato para o cliente, não é barato para o planeta. Né? No final das contas, exatamente, né? sem dúvida. O processo industrial todo disso. O pessoal da automação cabeada, que eu respeito demais, e a gente sabe que é um trabalho, cara, altamente profissional e de excelente. Há grandes empresas que trabalham com automação cabeada e são show de bola. Porém, existe uma responsabilidade também com o futuro, sem dúvida, né, do planeta. Mas essas empresas, inclusive, elas vão se adequando, né, com o tempo, né? Elas não olham, não tem mais uma automação cabeada, então vamos migrar para uma sem cabeamento. No momento, o que a gente vivencia na prática, no dia a dia, né? Lidando com um cliente que está decidindo entre automação cabeada e automação sem fio. Que o pessoal da automação cabeada fala mal da automação sem fio. Obviamente. Claro. Ele quer vender o peixe dele. É como o taxista que fala mal do Uber. É um verdade, processo que está acontecendo, mas eu acredito que dentro de poucos tempos, não sei mensurar esse prazo, essas empresas elas vão migrar para o sem fio, e isso já está acontecendo. Né? Sem dúvida. Em alguns processos, mesmo da automação cabeada, já está se adotando alguns dispositivos sem fio para isso, porque a nossa qualidade de internet tem melhorado demais. Sem dúvida. A qualidade dos equipamentos, roteadores de internet, porque o meu fio ele é o roteador de internet. Entendi. Então ele é um equipamento que na automação sem fio ele tem que ser o melhor equipamento que existe no mercado. Entendi. Porque o meu fio é ele. Ele vai fazer a minha fiação virtual, né? Dentro de um processo de automação. O projeto em si, quando você fala, a gente está falando de automação, como que é desenvolvido um projeto para um determinado cliente? Vai depender do que esse cliente quer automatizar. Mas, basicamente, dizendo um cliente que quer automatizar iluminação, televisão, som e tudo mais, o projeto vai ficar muito semelhante a um projeto tradicional. Muito semelhante, vai mudar poucas coisas. Vou dizer que de infraestrutura básica ali não vai mudar praticamente nada. Talvez um cabeamento a mais para alimentar os módulos que são eletrônicos. Né? Então, o seu interruptor ele passa a ser um dispositivo eletrônico. Então, ele não precisa só de um fio positivo chegando lá, como é o tradicional. Né? Vem o fio positivo, o retorno para ligar uma luz. Ele vai ter que ter o negativo também, que é o neutro. Então vai ter um fio a mais passando, né, dentro da mesma tubulação tradicional. Então eu não mudei praticamente nada dentro do processo de automação. Então o projeto, isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas ainda têm muito essa dúvida. O projeto para uma automação não cabeada, ele é praticamente idêntico ao projeto elétrico tradicional. Entendi. Então você não vai onerar o cliente em praticamente nada. Em termos de projeto, né? O que nós vamos oferecer em adicional ao que o cliente já tem é um projeto de rede Wi-Fi. Esse é fundamental. Então a gente não tem aquele projeto de cabeamento que tínhamos, porém todo projeto de automação que a gente faz, a gente oferece juntamente com ele um projeto de rede Wi-Fi de qualidade para aquele ambiente. Entendi. Porque isso é altamente necessário para ter uma automação sem fio de qualidade. Entendi. O cliente privado hoje ele já está, como é que se diz, consumindo esse tipo de material, né? Sim. As grandes empresas também já devem estar consumindo esse tipo de material. E órgãos públicos também não? Olha,
estamos engateando nesse processo ainda. Porque é interessante que essa dinâmica do futuro, né, a gente pensa em coisas que ainda não são realidade, estão lá na frente, estão no futuro. Porém, elas já estão disponíveis. Mas tem um lag, né? Tem um atraso até esse futuro que já está presente chegar nas pessoas. Então, demora ainda. A gente está ainda num processo, inclusive, para arquitetos, né, mostrando para eles a possibilidade. É muito grande a quantidade de profissionais que a gente encontra e que a gente, nessa parceria, vai mostrando as soluções que são possíveis, né, nesse processo. E muitas vezes dentro do governo, essa tecnologia ainda não chegou, né, para que eles possam implantar essa realidade. Mas eu acredito que isso é questão de pouquíssimo tempo. Entendi. Né, porque essa tendência da internet das coisas dominar, né? É verdade. Do meu ponto de vista, isso, né, é questão de 2 anos, todo mundo ter alguma questão de porque hoje de smart em casa. Não, sem dúvida. Assim, qual a sua opinião sobre os limites da automação? Quais são, assim? Olha, o limite da automação é o limite da qualidade da internet, certo? Hoje o nosso limitador para a nossa internet, para a nossa automação, é a qualidade dessa conexão, que às vezes é muito precária. Eu ia até te perguntar isso, eu estou te perguntando isso exatamente porque, qual a sua opinião, por exemplo, agora com a chegada do 5G? Por exemplo, Brasília já tem um 5G, né? Mas ainda, eu acho que as pessoas não estão utilizando todo o potencial do 5G ainda. Ele vai trazer uma nova realidade de conexão de internet, né? Velocidade, estabilidade, isso vai puxar todo o mercado de internet e conexão, né? Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão migrando para uma internet fixa de muita qualidade, com fibra ótica, então isso está melhorando muito a conexão de internet e isso vai nos trazendo possibilidades, né? Velocidade, para você poder dar um comando para a Alexa e ela ser rápida nessa resposta. Ela precisa da internet para isso. Precisa, sem dúvida. Porque você está mandando um comando lá para o cloud da Amazon, né? E esse comando vai voltar até o seu sofá, por exemplo, né? E esse processo ele é intimamente ligado ao ping da sua internet. Né? É o tempo em que uma informação sai da sua casa, vai lá na cloud e volta. Então, são 2 milissegundos. Então, é o tempo do processo da Alexa, que vai se tornar cada vez mais rápido. Exato. Né? As novas tecnologias, atualizações vão chegando. Então, até chegar um momento que... Então, hoje é uma limitação. Né? Em alguns momentos ali, a Alexa vai demorar um tempinho para poder responder, para te soltar uma... O que já é até, certamente, até rápido. Eu é considero. Rápido, sim, considero também. E vai ficar mais rápido ainda. Mais rápido ainda. Só que nós estamos acostumados a ligar uma lâmpada e ela responder instantaneamente. É, verdade. Né? Porque ali é a velocidade da luz, né? Você ligou ali, foi. Então, quando um cliente que não tem uma internet de qualidade pega um celular e aperta um botão e demora 1 milissegundo, ele já acha que atrasou, né? É verdade. Então, nós precisamos melhorar cada dia. E a gente contorna isso utilizando equipamentos de altíssima qualidade. Entendi. Para que eles tenham uma resposta, mesmo na intranet, muito veloz para alcançar. Né? Mas o 5G ele vai nos ajudar muito nesse processo, porque vai arrastar toda a internet para melhor. Sem dúvida. Né? A internet fixa vai ter que melhorar para poder, né, acompanhar esse processo, né? Exatamente. A internet dos celulares também importa muito, porque você controla a automação pelo celular. Pelo celular, exato. Muitas vezes fora de casa, desconectado do seu sistema. Você vai olhar uma câmera pelo celular de fora. Então, você está com a internet 5G, esse processo de você ver a sua imagem pelo celular vai ser muito mais rápido. Né? Então, isso vai ajudar muito nos processos de automação também. Vamos falar um pouquinho dos perigos, assim. Quais os perigos que você vê com relação à automação? Existe algum perigo, algum dano que um sistema desse possa sofrer?
O perigo que eu vejo da automação é você viciar nesse processo e Entendi. não querer mais largar, entendeu? Que é um Entendi. perigo Então, bom. porque digamos na assim. realidade, se você compra um celular e ele é rápido, você não volta mais pro anterior. Não volta É mais. verdade. Então, é o seguinte, nós vivíamos até pouco tempo com televisores que passavam canais abertos. Sim. Aí vieram as TVs por assinatura, trazem canais, né, melhores. Aí Exato. veio o streaming e as nossas televisões se tornaram smart. Exatamente. Né? Então esse é o processo. Usávamos um telefone e esse telefone foi se tornando smart. Hoje nós temos um computador no bolso que usamos também para fazer ligações. Sem dúvida. Né? Então, vai acontecer isso com as nossas casas. O perigo do processo é a gente não parar mais, né? Mas brincadeira à parte, nós temos ali uma questão, não há risco nenhum de danos para um imóvel, alguma coisa do tipo, né? Não existe, lógico, numa instalação com profissionais, né, bem capacitados ali para executar esse serviço, não há risco, seguindo normas de elétrica, né, na engenharia, tudo certo. Entendi. O que é hoje digamos assim, que eu repito, um ponto frágil, digamos assim, da automação, tanto cabeada como não cabeada, porque as duas vão depender da internet, é a internet de má qualidade. Ah, entendi. Esse é o risco da automação. Inclusive, isso traz uma outra pergunta. Por exemplo, em caso de falha, por exemplo, como que o sistema ele consegue se reiniciar sozinho para que aquele sistema volte a funcionar normalmente? Já existe isso? Sim. O que acontece? Quando nós fazemos um projeto de automação, nós automatizamos o modem de internet da casa. Então, a gente faz uma programação e aquele modem, uma vez por semana, quantas vezes a gente quiser, na madrugada ele vai reiniciar sozinho. Ah, entendi. Você entendeu? Então a gente faz, o cliente dá um bug na internet, ele liga na operadora e a operadora diz, desliga o seu modem por 10 segundos da tomada e liga de novo. A gente faz isso por ele. Então a gente programa isso, uma agenda dentro daquele ponto onde o roteador está ligado e a gente reinicia o sistema toda semana. Então o cliente, a internet dele vai ser melhor depois da gente. Porque dificilmente o cliente faz isso, só faz quando dá o bug, né? E isso é um procedimento que resolve 90% dos problemas de conexão. Você desligar o modem, os equipamentos e ligar de novo. Então a gente faz isso na casa sem o cliente saber que isso está acontecendo. Num horário, né, 4 horas da manhã, por exemplo, a gente reinicia o sistema ali e claro que o cliente sabe disso e define esse horário junto com a gente. Ah, né? entendi. Isso é Então ótimo. a gente faz aquele restart que dura questão de 5 minutos. Né? Então ele para ali naquele momento, reinicia o processo e isso é um processo totalmente automatizado. Mas, por exemplo, alguns sistemas, como por exemplo alarme, isso aí muito provavelmente deve ser reiniciado, mas não talvez no mesmo horário. Não passa por isso, até porque o alarme ele não é vinculado à internet. Ah, entendi. Ele usa outros protocolos, como radiofrequência e tudo mais, até para não ter essa questão de coincidir de uma invasão no momento em que tá sem internet ou sem energia, ou alguém cortou a energia. Entendi. Né? Então ele usa bateria e usa a radiofrequência para comunicar com o sistema. Entendeu? Entendi. Respondendo a uma pergunta lá do seu Instagram, que eu tive a curiosidade de entrar lá e visitar, Legal. entendeu? Lá da sua empresa. Qual que é a melhor hora para começar a automação? A melhor hora, o ideal, né, seria em um momento em que se está reformando ou construindo o imóvel. Entendi. Certo? Esse é o melhor momento. Porque a gente vai passar cabeamento para roteadores, então não vamos ter uma rede frágil na casa, que seria uma rede que é espalhado roteadores sem fio. Essa é uma rede frágil, né? como se fossem repetidores na casa. Quando um projeto não foi acompanhado desde o começo, você não tem uma infraestrutura para a rede Wi-Fi. Então o melhor momento, ideal, seria durante a obra. Certo? Especialmente na parte de infraestrutura. Esse é o melhor momento para entrar. Porém, há que se fazer um adendo
nós trabalhamos com imóveis prontos também. Então, a gente aplica automação em casas que estão prontas, porém, essa dá um pouquinho mais de mão de obra, porque a gente precisa construir essa rede sem fio, né, sem muitas intervenções, mas temos que ter obrigatoriamente uma rede de alta qualidade. Sim. À medida que isso vai migrando para o nosso país, né, de outros países para o nosso, né, que a gente vai ganhando essa massa tecnológica, né, que vem Sim. de outros países, né, a gente vai se adequando isso, né, a quantidade de residências, no caso, elas vão ficando cada vez maiores com o sistema de automação. Hoje em dia você tem mais ou menos uma porcentagem do quanto de residências já existe, algum sistema? Há uma pesquisa que foi feita em 2020 pela Associação Brasileira de Automação, e essa pesquisa informa uma questão de 1% das casas, 1% que já teriam alguma coisa de automação. Pra você ter ideia do tamanho do mercado que nós temos. Então, e a previsão é que para nos próximos 5 anos isso chegaria a 5%. Entendeu? É uma coisa assim avassaladora, o crescimento que a gente vai ter com a questão da automação, né? Exatamente. E como a gente falou, à medida que vai se popularizando, isso vai ficando cada vez mais barato, né? Muito mais. Muito mais. Você tem hoje como a pessoa fazer muita coisa de automação sozinha. Sem dúvida. Que eu acho fantástico. Eu acho que isso tem que ser mesmo popularizado e as pessoas têm que ter contato com isso, porque cada vez que você coloca uma questão de automação na sua casa, você vai querer mais. É verdade. Então, hoje tem fabricantes aí como a Philips que fabricam lâmpadas inteligentes. Você despluga uma lâmpada de bocal ali, plugam a outra, aquela lâmpada é smart. E o interessante é que eu já trabalhei um tempo com iluminação, né? Fui representante de uma grande marca no Brasil, e o sistema de iluminação ele foi mudando exatamente com o tempo, até chegar no LED. Sim. Né? E o LED hoje ele é tão bom que a gente não consegue, aliás, não tem mais nem espaço para outros, não tem mais retorno. Em algum caso assim, muito específico. Muito específico, né? Exatamente. Mas exatamente. Praticamente tudo, até a questão de dimerizáveis, tudo, né? O LED já, que no começo não era tão comum, né? O LED agora já é dimerizável, endereçado, né? Então você tem essas fitas de LED que são graduais, né? Graduais, já vi muitos projetos, que ela vai saindo gradual. São LEDs endereçáveis, que você pode acender um por um, que você quiser dentro de uma fita de LED, por exemplo, que tem tudo a ver com automação, né? Sim. Você poder controlar qual parte de uma iluminação você quer acionar, né, com o comando. Em caso de algum tipo de incêndio, por exemplo, né, você consegue fazer com que aquele com que o incêndio seja realmente apagado só usando um sistema de automação? Muito, porque você tem hoje, né, a possibilidade de integrar os sensores de fumaça, de incêndio, de gás com o sistema de automação. Então, exemplificando, o sensor detectou fumaça, o fogo ele vai estourar os circuitos, aquilo ali pode aumentar o incêndio, né, por conta da parte elétrica. Então, se esse sistema está interligado, detectou fumaça, desliga todo o quadro de energia, você já tirou um risco de ter um curto ali generalizado, né, na residência, e você pode acionar automaticamente sistemas de anti-chamas, né, com a parte hidráulica, que também pode ser acionado via automação. Entendi. Você está longe, por exemplo, você viu que sua casa começou a ter um foco de incêndio, você mesmo pelo celular você consegue identificar e já ativar um sistema de alarme, por exemplo, de alarme de incêndio, né? Para poder jogar água ali nos locais, se aquilo foi preparado, um sistema anti-chamas, né? Então, e você tem também a questão de colocar uma sirene, né? Porque tem muitos casos de pessoas que estão com a casa em chamas e não percebem. É verdade. Tá todo mundo dormindo. Dormindo, exatamente. Então você não tem aquela noção. Então esse sensor de fumaça, ele está interligado a uma sirene. Quando ele detecta, ele dispara para acordar todo mundo em casa. Exato. Ele notifica pelo celular. Então você recebe uma chamada de emergência no seu celular.
informando que sua casa tá com alguma coisa pegando fogo ali. Nos edifícios hoje já existe um sistema assim, né? Porque a Sim, maioria é tem obrigatório é até, obrigatório até, exatamente. Tem um Sistema detector de fumaça e ele manda lá para a central e as pessoas que são envolvidas lá com o sistema de Sim, incêndio sim. já correm, né, para poder. Isso. E quando você vai desenvolver um projeto assim, quais são os profissionais que você tem que trabalhar assim para poder te ajudar num determinado projeto? O projeto de incêndio ele vai passar por todos os órgãos aí, né, de fiscalização desse processo para autorizar isso, né? Vai ser o engenheiro que vai fazer o projeto inicialmente, o engenheiro projetista ali que vai fazer projeto de incêndio, projeto de hidráulico, de tudo, né? E aí o engenheiro civil vai executar esse projeto conforme essas normas, os bombeiros vão fiscalizar esse processo, então é um processo convencional, né? De aprovação na prefeitura, na administração, seja onde for, dos alvarás ali daquele processo para poder executar. Né? Aí no caso fora da parte de incêndio, outros profissionais que talvez você pudesse trabalhar seriam a parte de engenharia elétrica também? Sim, engenharia elétrica, que faz parte total disso. Agora, um detalhe muito interessante, Almir, que é muito bom a gente comentar, é a questão da automação para acessibilidade. Isso é certo? Perfeito. Cara, isso é fantástico e pouco abordado. Exatamente. Então, acho que esse é um espaço maravilhoso para a gente sem dúvida mencionar rapidamente sobre esse assunto. Inclusive, até a própria acessibilidade, ele não é muito falado e muitas vezes em alguns até projetos aí que eu já trabalhei, a gente até indicava, né, para algumas pessoas, olha, isso aqui é para melhorar a acessibilidade de algumas pessoas que não têm certa locomoção. Sim. E tal. E isso muitas vezes era deixado de lado. Você tem um exemplo, né, uma pessoa com alguma deficiência auditiva. Ela está em casa, chega alguém e bate na porta, ela não, como é que ela vai saber que aquilo está acontecendo? Então, a automação trouxe um sensor de vibração, certo? E você adapta numa porta e quando essa porta sofre uma vibração, ela pode acionar qualquer tipo de dispositivo na casa. Então, pode-se endereçar uma lâmpada específica de alerta que vai ser a lâmpada de alguém batendo Isso, perfeito. na porta. Exatamente. Então você vê que se torna possível uma pessoa que não tem a capacidade auditiva de ouvir alguém batendo na porta através de automação. Isso é interessante. Através de seus olhos. Exatamente. Então você alerta, liga algum tipo de iluminação na casa que a pessoa vai despertar. Outra questão são pessoas com limitação de mobilidade. Então a pessoa teve, infelizmente, alguma doença ou algum acidente que deixou a pessoa imobilizada. Então ela controla tudo por voz. Então ela não precisa de alguém para pegar um controle remoto, para acionar. Ela liga uma televisão, desliga, liga o computador de longe. Hoje já tem processos que a pessoa digita mensagens por voz. Exato. Então a pessoa liga um computador por comando de voz, abre ali um programa, liga a luz, chama alguém. No caso de uma emergência, por exemplo, eu estou fazendo um projeto nesse momento para uma senhora que mora sozinha e ela pediu algum recurso para que ela pudesse chamar uma emergência, no caso de uma queda, por exemplo. Isso a pessoa caiu, não consegue se mover, está longe do celular, como é que ela faz para chamar? Por voz. Então ela aciona uma cena de emergência na Alexa, chama a Alexa, que está espalhada pela casa inteira, e ela chama e fala, Alexa, emergência. E a Alexa já está programada para aquilo, vai fazer uma chamada para um familiar, vai acionar uma sirene, vai fazer aquilo. Então, irmão, isso é maravilhoso. É verdade. A facilidade, a acessibilidade que isso vai trazer para as famílias. As famílias. Você acha que esse foi um dos projetos mais importantes que você trabalhou? Tem outros que você assim acha esse foi fantástico, gostei muito? É sensacional você conseguir entregar para a família uma possibilidade que antes era impossível. É verdade. Sem automação, aquele contexto ali seria limitado para aquela família. Então, atender um projeto desse para uma senhora que naturalmente não se interessaria por questões tecnológicas, mas por uma questão
de necessidade ali, ela faz uso de algo que seria mais propício aos jovens, né? Então ela faz uso daquilo. Isso para nós foi uma experiência sensacional, né? Poder levar essa acessibilidade, poder trazer maior comodidade para as famílias, isso é fantástico, né? É a nossa missão. O que você poderia contar de alguma curiosidade assim que você que você já passou dentro dos seus projetos, do que você executou? Olha, uma questão muito interessante, né, que a gente traz automação é um tema relativamente novo para as pessoas, apesar de não ser novo para um mercado que já conhece isso há muito tempo, né? É verdade. As pessoas, a gente ainda tem que mostrar essa realidade e as possibilidades, né? Então, a gente já passou por um processo em que de oferecer uma automação para uma pessoa que tem um pet em casa, por exemplo, né? Ela tinha um cachorrinho e tudo mais, e esse cachorrinho, ela ficava fora o dia inteiro e precisava alimentar, né, aquele pet, e não tinha essa possibilidade, né, por morar sozinho. Então, foi entregar a possibilidade do cachorro, do latido do cachorro ser detectado pela Alexa. Olha que interessante. Então, o latido do cachorro aciona uma cena na Alexa, né, e aí o alimentador de pet libera a comida automaticamente. É interessante. Né? De acordo com a liberação do proprietário, obviamente, né? Então, o que eu acho intrigante assim, em todos os projetos é você ver no olho das pessoas elas questionando: isso é realmente possível? É verdade. Isso pode acontecer na minha casa? Eu posso chegar de manhã e ter um sanduíche pronto para mim, né? Que minha casa fez um sanduíche para mim, né? E um café chegar pronto. Cara, isso é sensacional. Isso é legal, é interessante mesmo. Uma experiência maravilhosa que a gente gosta de viver, porque é mostrar para as pessoas que a automação não é uma coisa do futuro. Já existe. É agora. É agora. Você vai no banheiro, vai abrir o espelho do seu banheiro para pegar a sua escova e a Alexa vai entender que você acordou. Entendi. E ela vai começar a disparar as notícias do dia, vai abrir a cortina, vai tocar uma música que você gosta, né? Vai acionar o café. Então isso é real, é factível e não é o futuro. Né? O futuro é o seu colchão smart, falar com você, né? Esquentar, fazer massagens automaticamente, conectar a internet, o sofá e o seu carro ser inteligente ali, que já é um processo que está acontecendo. Mas hoje nós já podemos viver isso. Isso é o que nos motiva. Em alguns projetos que eu já trabalhei, um deles existia a possibilidade de, num determinado escritório, à medida que fosse que a luz do dia fosse acabando, a luz interna ela ia aumentando gradativamente. Aí a pessoa nem percebia. Legal. Quando ela olhava para fora, estava tudo escuro. É interessante, né? Eu acho muito top. Eu acho interessante. Você, em termos de segurança, assim, vamos falar um pouco assim da questão da internet. Em termos de segurança, ela é vulnerável para ataques de hacker? Sim. Ou você tem que bolar ali um sistema para que ela fique menos vulnerável? Todo sistema, né? Todo sistema ele é vulnerável. Que está conectado à internet é vulnerável, sempre é, vulnerável a invasões. Né? A questão é a gente entender qual o interesse do hacker em invadir um sistema de uma casa inteligente. Sim. Você entendeu? Qual seria o interesse de uma busca para invadir um ambiente específico, a não ser que fosse uma coisa do governo e tal. Se precisaria de um recurso muito grande. Pode ser, por exemplo, eu vou invadir o sistema dessa casa para abrir o portão da casa sozinho. Às vezes pessoas são sensivelmente expostas, né? Sim, exatamente. Então, qual que é a nossa ação diante desse risco? Que existe. A pessoa invadir o seu sistema de casa inteligente e abrir o seu portão, por exemplo. A gente bloqueia isso no horário em que o cliente não está usando. Então, por exemplo, usando a própria facilidade daquilo de você desligar o motor de um portão, por exemplo, e bloquear ele para
ele não receber comandos em determinado horário, né? Então, para uma proteção a mais, o que a gente acha que é muito difícil, por não ver o interesse específico de pessoas tão habilitadas, tão hábeis no processo de hack, né? Para invadir uma casa de um cliente específico e tudo mais. Entendi. Isso eu acho que é uma preocupação de grandes organizações, Sem dúvida. né? De bancos, coisas do tipo, que têm os seus próprios processos, né? de segurança que estão ali, mas as plataformas que a gente usa, elas já são criptografadas. Então, há Entendi. barreiras, não é um processo simples. Imagino que seja possível para um super hacker, mas não é um processo fácil e eu não vejo o interesse tão grande nesse hacker querer invadir sistemas de casa inteligente, pessoas físicas, por exemplo. Entendi. Na sua opinião, assim, quais são os maiores desafios que você vê nessa área? O maior desafio que eu vejo é as pessoas entenderem como esse recurso tecnológico pode fazer a diferença nas suas vidas, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas ouvem falar disso e acham, não, isso é um processo caro, por mais que a gente tenha reduzido o valor já diante do que se praticava antigamente, as pessoas ainda não enxergam esse benefício. Eu vou ligar minha luz pelo celular, é só isso? Então, não, eu vou lá e ligo. Entendi. Né? Não vê isso como benefício. Não enxerga isso como benefício. Porém, é um desafio que a gente encara ele como passageiro, é questão de tempo, igual as pessoas aderiram aos smartphones, vão aderir também às smart homes. Né? É um processo que vai acontecer, eu acho que de uma forma bem rápida. Então, esse desafio que a gente, para nós, até nos motiva, né? A explicar para o cliente, a mostrar para a pessoa as possibilidades e fazer ele entender que aquilo é possível. Né? Você tem alguma assim, preferência por essas ferramentas que a gente usa, Alexa, Echo Dot? Você acha que tem uma que é melhor do que a outra? A plataforma da Amazon é quem está mais à frente de todas. Né? A gente tem o Google, né? O assistente do Google Home, que é uma plataforma boa também. A gente utiliza se o cliente tem uma preferência por esse sistema, que se ele já usa em casa, a gente utiliza o Google Home. Mas a nossa tem a Siri, que é da Apple, mas a plataforma da Amazon está muito à frente de todos os assistentes virtuais. Né? Ela está realmente com uma inteligência artificial ao ponto de reconhecer quem está falando com ela em casa. Então você tem meu filho está cadastrado lá, a voz dele, então se ele perguntar quem está falando, ela vai dizer o Bernardo. Ela sabe com quem. Então, se ele me liga do mesmo dispositivo, se o Bernardo fala lá, ligar para o papai, aí a Alexa faz uma ligação para o meu telefone, aparece Bernardo ligando. Se for a Gabriela, que é minha esposa, aparece Gabriela ligando, porque ele sabe a voz de quem está falando. Ela sabe a voz de quem está falando com ela. Identificar isso é interessante. Então, isso é fantástico. É verdade. E ela já tem o anúncio de que a Alexa vai ser capaz de imitar vozes. Né? É verdade. Já chegou no próximo tempo ali. Né? Até foi um anúncio polêmico, né? Sobre os perigos disso, né? Da Alexa poder rastrear sua voz e falar como se fosse você, né? Exatamente. Então, mas só mostra que ela está à frente mesmo do tempo, né? É a nossa assistente virtual predileta, Alexa. E a Echo Dot é digamos assim, a caixinha que tem a Alexa dentro dela, né? Sim, Então tem a Echo Dot, tem a Echo Show, então tem esse ambiente aí de ecos, que são as caixas, né? E a Alexa é o software que opera dentro das Echo, né? Echo Dot, Echo, e todas elas são fantásticas. A gente usa desde a terceira geração, que já é muito boa. Aí tem a quarta geração, que é a última que saiu, né? E as que tem tela, que são as Echo Show, né? A gente usa demais. São parceiros assim fantásticos. A gente sempre, inclusive a gente usa também a Alexa para integrar marcas diferentes, né? Porque como todo mundo produz para se comunicar com a Alexa, então eu pego um dispositivo de uma marca específica
que não conversa com o sistema de outros dispositivos, mas a Alexa vira um ponto de contato. Então, pela Alexa, eu consigo controlar dispositivos de marcas diferentes dentro da casa inteligente. A partir de hoje, você acha que qual que é o futuro assim da automação? Onde é que a gente pode chegar? O futuro da automação é a nossa casa ganhar inteligência artificial, certo? É o que eu acredito. Então, ela entender as minhas rotinas, entender os meus horários e ela se mobilizar já. Então, por exemplo, o meu sistema sabe que eu saio todos os dias 7 da manhã para o trabalho, certo? Então, o sistema vai linkar o GPS, saber como é que está o trânsito e saber a melhor hora para me acordar. Você entendeu? E a minha cama vai me acordar, né, em algum sistema lá, automaticamente, no melhor horário, não vou precisar colocar despertador mais, entendeu? Para mim esse é o futuro, a casa inteligente é essa. Ela vai funcionar de modo que eu vou estar pronto para sair de casa na melhor hora, de acordo com o trânsito que já foi vistoriado ali pelo sistema, entendeu? E ainda dentro de casa seria como se fosse uma extensão de você mesmo, né? Exatamente. É a casa que se adapta à sua realidade. À sua rotina. Então, por exemplo... Sua e da sua família, isso, né? De forma geral. O sistema aprendeu, a casa aprendeu que o seu filho acorda de madrugada para ir ao banheiro. Né? Só que, geralmente, a criança tem medo do escuro. Então, quando detectar aquele movimento, ele acende uma luzinha específica, já acende a luz do banheiro para o garoto ficar tranquilo à noite e poder fazer esse processo, entendeu? Exato, entendi. São coisas assim que vão realmente mostrar que a casa está viva. A casa entendendo como que você funciona. Uma gaveta abrir sozinha no armário quando você chega na cozinha para fazer determinado tipo de coisa. Né? Uma gaveta dos temperos, está cozinhando e ela descobriu que você está ali porque você está olhando uma receita na Alexa. Né? E está vendo os ingredientes e ela já abre a gaveta certa para você. Que mostra o que você tem que fazer. É isso. É algo que vai ser muito além do que as pessoas hoje enxergam. A automação hoje não é coisa do futuro mais. É coisa do presente. O futuro é sua casa falar com você. Né? E você se comunicar ali e dizer, cheguei. Né? E sua casa, ela se preparar para você. Ali, né? O sofá, fazer um momento do jeito que você quer. Né? Eu chego do trabalho, eu gosto de sentar no sofá, por exemplo. Dar uma descansada. Então, quando eu sentei no sofá, naquele momento a casa já sabe, então ela abaixa a luz, liga uma música de relaxamento, né? Começa a preparar ali banho, chuveiro, liga o chuveiro, já prepara uma banheira automaticamente e tal. Tudo isso a gente vai viver dentro de pouco tempo. Eu acredito. Lucas, qual um recado que você gostaria de deixar assim para as pessoas hoje com relação à questão da automação? E você pode falar também os seus contatos, o nome da sua empresa, entendeu? Se você quiser olhar para essa câmera aqui, pode ficar à vontade. Perfeito. Então, o recado que eu quero deixar, né, para todo mundo que vai assistir esse podcast é um convite a experimentar as possibilidades que a sua casa tem se tornando uma casa smart. Né? Por mais que isso não seja talvez uma realidade prática na sua vida hoje, permita-se, né, experimentar um dispositivo inteligente, pesquisa, né, procura isso porque é uma tendência e você experimentando isso, você está passando, né, na frente aí no seu tempo e trazendo para sua casa um conforto, uma possibilidade que talvez demoraria mais tempo para você usufruir e que já é disponível, né, no momento para você. Ouse experimentar a automação residencial, você não vai se arrepender. Tá certo? Sem dúvida. Eu me chamo Lucas Rocha, eu sou sócio proprietário da empresa Quick Life Automação, que surgiu, né, com o propósito de tornar o futuro presente. Então, nossa ideia é fazer com que você usufrua hoje, com que os clientes usufruam hoje, do que seria possível apenas num futuro, sei lá qual distância que estaria. Então, nós trazemos o futuro para cá e agora. Né? Se quiser entrar em contato com a gente, segue a gente no Instagram, nas redes sociais, @quicklife_br. É o nosso nome lá no Instagram. E você também pode entrar em contato através do nosso WhatsApp
61 41 41 9558. Você vai ser muito bem atendido. Muito bem, pessoal. Esse foi o Lucas da Quick Life. Ele falou bastante sobre automação. Olha, foi realmente conhecer sobre automação muda a nossa mente, a nossa cabeça. Como ele mesmo falou, é o futuro, né? Nós já estamos vivendo esse futuro, né? E é interessante, realmente, como ele disse, você pesquisar, ir atrás, e pode contar com a parceria da Quick Life. E nós queremos aqui agradecer também aos nossos patrocinadores aqui no nosso canal, que sempre nos ajudam, né? Que são a Arquitec Arquitetura, a Forma Engenharia, Edifitec Engenharia e também a Fast Drywall, que tem nos ajudado a manter o canal e cada vez mais tem se tornado muito importantes aqui para nós. Nós queremos também te agradecer, foi uma honra contar com você aqui, com a sua audiência, e cada vez mais estamos empenhados em trazer assuntos que são interessantes e importantes aqui para a arquitetura e a engenharia. Mais uma vez, muito obrigado, um abraço a todos.